do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto aqui, que são os vetores, certo? Só para recordar, na aula passada nós vimos o que é um vetor, declaração de vetores e carga inicial automática de vetores. Hoje nós vamos ver como passar vetores para funções, isso é muito utilizado e muito importante. E nós vamos também ver matrizes e vetores multidimensionais. Apesar de no exemplo, a gente tem um exemplo aqui com 2 dimensões, porque é assim de longe o mais comum, você pode ter quantas dimensões você quiser e vocês vão entender isso no momento correto, ok? Então vamos lá. Então hoje, vetores e funções e matrizes. Primeira coisa, imagina que a gente tem uma necessidade, eu tenho que criar uma função que eu vou passar para essa função um vetor e ela vai gerar valores aleatórios dentro do vetor, certo? Legal. Antes da gente partir então para resolver esse problema, tem alguns conhecimentos que nós temos que ter, tá? Primeira coisa, o contrário das variáveis, por exemplo, quando eu passo uma variável como parâmetro, pelo menos da forma que a gente viu até agora, não vamos ver que tem jeito de fazer diferente, mas vamos com o conhecimento que a gente já teve. Na hora que eu passo, esse valor de uma variável é copiada para uma variável dentro da função e lá dentro o que você fizer com essa variável pouco importa, porque ela não altera o valor da variável original. Com relação ao vetor, não. Toda alteração que você fizer dentro de uma função, você altera o vetor. Ok? Não tem jeito, é assim que ele funciona. Tá? Vai ficar claro, né, o que é isso mais para frente quando a gente for ver ponteiros. Vocês vão ver que na realidade está passando um ponteiro do vetor, por isso que ele é alterado. Tá? E esse tipo de passagem de parâmetro é conhecido como passagem por referência. E o outro que a gente conheceu, passagem por cópia. Tá, ok? Segunda coisa, passei um vetor, eu não consigo saber o tamanho dele. Não consigo. A função não tem capacidade de conseguir saber o tamanho de um vetor. Tá? Então a gente, sempre que você for ter que passar e precisar da quantidade lá dentro, você vai ter que passar isso como parâmetro também. Legal? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu tenho que declarar uma função que seja capaz de receber esse vetor. Vamos supor então que eu vou ter um vetor do tipo inteiro com 10 elementos. Como é que eu declaro uma função? Qual seria a assinatura de uma função que receberia um vetor com 10 elementos? Seria mais ou menos o que está aqui, ó. Void gerar aleatório int dados 10. É isso aí. Então você vai passar como parâmetro um vetor com 10 elementos. Bom, gente, então vamos lá. Vou vir aqui em vetores, vou criar um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo de vetores3.c. E agora nós vamos brincar um pouquinho aqui. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui o nosso esqueleto, né? Include stdio.h. Vamos criar aqui o main. Main. Return 0. Então tá aqui o esqueleto básico para a gente trabalhar. Legal. O que eu vou ter que fazer aqui? Então, eu vou ter aqui um vetor. Então, eu vou criar aqui, ó, o vetor vai chamar dados com 10 elementos. Beleza? Int i, que eu vou usar para listar aqui o vetor. E aí eu vou chamar uma função gerar aleatório. E eu vou passar quem? O vetor de dados. Beleza. Logo em seguida, quando essa função terminar de executar, eu simplesmente vou listar aqui, né? Igual a 0 e menor que 10 e mais. Beleza. Tá aqui. Printf. Só vou imprimir o que está lá dentro, né? E pular de linha. Só isso daqui que ele vai fazer. E aí você vai imprimir aqui dados i. Beleza? Legal. Vamos criar então a função gerar aleatório. Então a função gerar aleatório, eu vou fazer aqui a prototipação dela, tá? Então ela não retorna nada, gerar aleatório, e ela vai receber uma variável chamada vetor aqui, que na realidade ela é um vetor de 10 elementos.
e agora eu vou realmente desenvolver aqui o código depois da main. Beleza? Vamos começar a trabalhar com bastante função aí e brincar um pouquinho com isso. Legal. Números aleatórios é um negócio interessante. Matematicamente eles não existem, tá? Número aleatório não existe. O que existe é o seguinte, é um algoritmo que é conhecido como pseudo-aleatório. Por quê? Você gera uma sequência aparentemente desconexa. Tá? Geralmente faz shift de bit para um lado, para o outro, um monte de shift de bit. É tudo cálculo em binário que é feito lá. E aí, a partir daí, ele gera um número que aparentemente ele é aleatório. Só que, uma vez você iniciado a sequência, se você parar o seu programa e rodar de novo, ele vai dar a mesma sequência. Se parar e rodar de novo, vai dar a mesma sequência e assim sucessivamente. Então, para evitar isso, você tem que semear o gerador de números aleatórios para que essa semeadura que você faça com que ele realmente pareça ser aleatório. Mas o que é interessante é o seguinte, se você semear com o mesmo valor, ele vai sempre ficar com o mesmo valor, né? A mesma sequência. Interessante. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma biblioteca, que é a biblioteca do relógio. Então, primeira coisa, a gente vai pegar aqui essas duas bibliotecas. Std.io, que tem... Std.io não, stdlib, que tem tudo que a gente precisa para gerar número aleatório. E eu vou também incluir aqui a biblioteca do relógio do computador, porque pelo relógio a gente consegue semear um número aleatório bem interessante. Legal. Então tá aqui, ó, eu preciso da biblioteca time e stdlib para poder funcionar. Tudo faz parte do pacote padrão da linguagem C, então você não vai ter problema nenhum com isso daí. E agora nós vamos trabalhar aqui. Eu vou criar aqui, isso aqui é uma estrutura, tá? Nós vamos aprender a criar nossas estruturas e tudo mais. Na realidade isso aqui é um typedef, é um tipo de apesar da linguagem C ela não trabalhar com objetos, mas quase com objeto. É uma estrutura com mais algumas coisinhas aí. Beleza, então tá aqui. Criei aqui, eu preciso desse tipo de objeto para poder trabalhar, ou dessa estrutura para poder trabalhar. E aí a minha variável I aqui. Vou alimentar o número a sementinha de números aleatórios. Olha o que eu vou fazer. Talvez vai ficar estranho aqui, mas eu já vou explicar para vocês o que acontece. Bom, olha só. Eu chamei a função time, passando o endereço da estrutura T, e vou querer um retorno de um valor que seja um inteiro sem sinal. Por isso que está aqui unsigned, tá? E o resultado disso aqui o srand vai receber, tá ok? Isso daqui vai dar, se eu não me engano, eu tenho duas funções aí e eu confundo bastante as duas, tá? Como eu quase não uso, então fica meio assim. Eu não sei se essa aqui devolve, ela não fala aqui na documentação, né? Se ela devolve milissegundos ou se ela devolve ticks, tá? Eu sempre confundo as duas. Tick é uma unidade de tempo do processador. Tá? Que depois pode ser convertido em milissegundos e tudo mais, ok? Então a partir de uma determinada data, eu não sei os computadores de hoje qual é essa data padrão deles, tá? Os computadores que eu já mexi há algum tempo era 1º de janeiro de 1970, mas eu acho que hoje talvez isso já tenha um início diferente, tá, ok? Em todo caso, aqui só serviu para eu ativar o número aleatório para realmente parecer que é aleatório. Tá, ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou correr o meu vetor, então eu vou ter aqui um for, por isso que eu criei a variável i ali, né? For i igual a 0 e menor que 10 e mais. Beleza. Vem aqui. Eu vou vir aqui chamar o meu vet e é igual a... Vou gerar um número randômico, só que eu quero ele de 0, na realidade é de 1 até de 0 a 999. Então tá aqui, um rand de porcentagem 1000. Beleza. Então com isso daqui, eu acho que o código tá pronto. Então vamos salvar aqui. Você vai ver que aqui, ó,
o vetor chama dados e eu passei ele como parâmetro, chamando ele de vet. Então aqui dentro eu trabalho como se fosse vet, mas vocês vão ver que ele vai alterar o dados. Porque ó, eu chamei aqui e imprimi o resultado depois de chamar a função. Então vamos rodar aqui. Olha só. 200, 870, 604, 342, 955, 74 e por aí vai, tá? 10 números aí completamente aleatórios sendo listados do meu vetor dados. Então, olha, eu passei como parâmetro o vetor e esse vetor foi alterado dentro da minha funçãozinha. Beleza? E aí, essa maneira de resolver, ela é uma maneira que funciona, mas ela é estanque, né? Por exemplo, se eu tiver um vetor com 20 elementos, eu não posso usar essa função, tem que alterar ela, não é verdade? Como resolver isso daí? Vamos dar uma olhada aqui no código, como solucionar esse problema com uma função um pouco mais genérica. O que ela vai fazer? Ela vai receber não só o vetor, mas também a quantidade de elementos para poder trabalhar. Vamos lá então. Terceiro exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um vetores 4.c, na realidade eu vou chamar de vetor aqui, mas eu vou trabalhar com a matriz, tá? Então eu vou vir aqui, include stdio.h, int main, return 0. Beleza, está aqui a base. Vou criar aqui um vetor, uma matriz, que eu vou uma matriz de inteiro. Vamos chamar até de matriz 3 na primeira dimensão, 2 na segunda dimensão. Beleza? E aí eu vou ter uma função aqui que ela vai jogar números lá dentro. Não vou fazer aquele de número aleatório, não. Vou criar uma função aqui que vai receber aqui a matriz e a partir daí ela vai brincar um pouquinho com esses dados, ok? Vamos chamar ela de, sei lá, carregar e vai passar aqui a matriz. Eu vou passar aqui, bom, só isso aqui, vai passar a matriz. A matriz vocês vão ver que ela tem um inconveniente que a gente vai discutir agora, que é meio complicado, mas enfim, é assim que ela funciona. E aqui eu vou ter aqui int linha, int coluna, só para eu poder imprimir aqui, for linha igual a 0, linha menor que 3, linha mais, e um outro for dentro aqui para a gente ver a coluna. For coluna igual a 0, coluna menor que 2, coluna mais. E aí aqui a gente simplesmente imprime ela, ó. TF, vamos fazer um negócio legal aqui, ó. Matriz, eu chamei de Matrix aqui, é matriz, né? Tô com o filme do Matrix na cabeça. ai. Então, matriz, porcentagem D, vai ter o valor porcentagem D barra N. Aqui a gente vai colocar linha, coluna e a matriz, linha, coluna. Beleza. Então tá aqui. Deixa eu fechar aqui para a gente ganhar espaço. Então tá aqui o meu forzinho, ele vai simplesmente imprimir. Agora vamos trabalhar aqui nesse carregar matriz. Vou vir aqui, void, carregar. Olha o problema que eu tenho. Eu posso fazer assim, ó, int mtr, posso dar o nome que eu quiser aqui, né? 3, 2. Aí você vai falar assim para mim, pô, mas aí eu perco a vantagem que eu tinha do vetor. Né? Eu quero ainda que ele seja genérico. Só que é o seguinte, eu só posso fazer assim, aquele subterfúgio que a gente fez na linha, na coluna não. Eu teria que passar assim, ó, não sei quantas linhas, mas tem 2 colunas. É assim que funciona. Eu sei que o negócio é esquisito, mas é assim que funciona. Então,
já que eu não vou ganhar nada, vamos ter que me preocupar em manter uma outra variável que vai ter o tamanho, que vai não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui como 3x2 mesmo, tá? Por que eu vou complicar minha vida se eu não ganho nada com isso, né? Esse é o ponto aqui. Beleza, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui as variáveis linha e coluna. E aí eu vou ter aqui um for linha igual a 0, linha menor que 3, linha mais. For coluna igual a 0, coluna menor que 3, coluna mais. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar que a mtr linha coluna vai ser igual a linha mais coluna, certo? Só para a gente ter um valor qualquer aqui. Vou salvar e agora eu posso rodar. Vamos ver se ele vai. Então tá aqui, ó, na 0, 0 tem 0, na 0, 1 tem 1, na 1, 0 tem 1, na 1 e 1 então 2, na 2 e 0, 2, e na 2 e 1, 3. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Stack Smashing Detected. Eu fiz alguma caca aqui. Bom, mas enfim, o importante é que funcionou essa parte aqui. Não vale a pena eu ficar correndo atrás para descobrir o que aconteceu aqui, não. Porque a gente perderia muito tempo e o conceito está aqui. Tá ok? Bom, gente, é isso daqui que eu ia mostrar para vocês no caso aqui da matriz. Bom, gente, eu tenho um desafio para fazer para vocês aqui, que é desenvolver um joguinho, tá? Um jogo da velha. Então nós vamos desenvolver esse jogo, você vai acompanhar aí, só que eu não vou gravar ele nesse vídeo aqui. Por quê? Porque muita gente não quer vídeo longo, tem muita gente que não tem interesse em ver desenvolvimento muito longo, então se você tiver interesse, assiste o próximo vídeo. Vai sair os dois seguidos, tá? Não vai ter um hoje e amanhã, não. Hoje vão sair os dois. E aí você vai poder ver como desenvolver o jogo da velha. Tá ok? Beleza. Com isso, a gente conclui, né, esse assunto vetor. Na próxima aula nós vamos falar sobre strings, tá? Não perca. Se você gostou desse vídeo aí, ó, curte, se inscreve no canal, o canal está crescendo, tá muito legal, ajuda a gente a criar essa comunidade aí, onde a gente vai disseminar conhecimento sem interesse financeiro nenhum. A gente vai tocando o barco aqui, você não vai precisar pagar para assistir nada, beleza? Então é isso aí, curte, compartilha, fala com seus amigos aí, fala com o pessoal da faculdade. Aliás, está voltando aí as aulas, chama o povo da faculdade e divulga aí o canal, beleza? É isso aí, gente. Até mais. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C